Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. O Roberto Mohamed vai analisar as notícias com você. E a notícia de hoje de impacto é que a Transparência Internacional, em relatório, diz que o governo Bolsonaro, nos 4 anos de governo Bolsonaro, houve um desmonte acelerado, é esse o termo que é empregado, da estrutura de combate à corrupção no país. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Isso fica claro porque a gente, é lógico, nós vamos falar agora no programa para 50% da população brasileira, porque os outros 50% não acreditam em nada que se fala sobre o governo do mito. Desde o embate sobre a COAF, que é a comissão que investiga movimentações financeiras não compatíveis com a renda ou com as transações das pessoas, e que no mundo inteiro é instrumento de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, ela começou a ser um problema para o Bolsonaro, porque no primeiro ano, uma das primeiras movimentações absurdas que a COAF detectou foi contra o Flávio Bolsonaro, filho dele. O Bolsonaro, ele tinha a presidência como algo dele. E ele era muito pequeno, ele é uma pessoa pequena, né? Ele é aquele ignorante que não consegue ter a menor noção do que é o cargo que ele ocupa. Quando a COAF chegou no filho dele, a COAF foi inimiga. Ele tira a COAF do Ministério da Justiça, que ele mesmo tinha colocado lá a pedido do Sérgio Moro, e faz a COAF, hoje a COAF é inoperante, Paulo, e absolutamente inoperante. E para a Lava Jato, a COAF foi extremamente importante, porque foi ela que detectou as transações monetárias que acabaram desaguando em toda a operação. O responsável direto pelo fim da Lava Jato foi o Bolsonaro. Existe uma meta política do Bolsonaro que o bolsonarista não enxerga. Para o Bolsonaro, nós discutimos isso aqui no programa, eu acho que foi ano retrasado. Para o Bolsonaro, o Lula era o adversário dos sonhos. Você imagina um adversário que você não precisa falar de proposta, você não precisa ter plano de governo, você não precisa nem mesmo defender seu governo. Você pode ficar chamando ele de ladrão a campanha inteira. Então, o Lula era o candidato dos sonhos do Bolsonaro. Era importante para ele. O Bolsonaro, eu tenho certeza que longe das câmeras, ele aplaudiu, ele comemorou a anulação do processo no Supremo. Porque o Lula era o adversário que ele queria. Ele subestimou a rejeição dele, porque o Lula não ganhou a eleição, Bolsonaro perdeu. E perdeu para ele mesmo. Justamente por essa rejeição brutal, pela ignorância dele. Dito isso, aí você começa a entender, e quando ele cai no colo do Centrão, isso fica mais evidente ainda, porque o Centrão foi um dos maiores causadores dos escândalos de corrupção que eram investigados pelo COAF e que resultaram na Lava Jato. Quando ele desmontou, ele foi o responsável direto pelo desmonte da Lava Jato, é lógico que ele fez esse combate à corrupção e por água abaixo. Primeiro, ficou nítida a impressão para juízes, procuradores e para o próprio público que acompanha as coisas com discernimento, que não valia a pena brigar contra a corrupção, porque eles sempre iam ganhar. Quando eu brinco aqui e falo, Cremonese nem gosta da comparação, mas eu falo que a Itália é o Brasil da Europa, e é. O que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que foi destruída pelos políticos italianos, aconteceu no Brasil, sob o patrocínio de Jair Messias Bolsonaro. Não tem o que discutir. A Anistia Internacional agora faz uma constatação que nós passamos 2 anos falando o que estava acontecendo. Bolsonaro não investiu absolutamente nada no combate à corrupção. Ele não investiu nada em nada. O que eu não entendo é por que ele é tão idolatrado pelas polícias, por policiais. Por que ele é tão idolatrado pelos próprios militares, já que nem militar ele é? Porque ele não fez nada para defender o país. Ele fala muito em pátria, mas isso é tipo do discurso vazio. Ele isolou o Brasil diplomaticamente. Ele desmontou todo o sistema de fiscalização ambiental na Amazônia.
E quando você fala ambiental, e a gente vai poder falar aqui no programa da questão dos Yanomamis, o mais grave, e que ninguém se atenta, aquele funcionário da FUNAI que foi assassinado, e que foi assassinado porque teve que pedir demissão porque transferiram ele para Brasília, ele incomodava e ele estava negociando, ele estava denunciando o que estava acontecendo na reserva Yanomami. Houve um plano deliberado de acabar com a etnia. Só que terceirizando, deixaram os garimpeiros fazer. Agora, eu vou fazer uma pergunta até para o bolsonarista mais fanático. Um presidente que defende garimpo ilegal está defendendo a pátria. O garimpo ilegal não cumpre nenhuma norma trabalhista, nenhuma norma ambiental, não tem bom senso na exploração, destrói, não é só o meio ambiente, destrói toda a cadeia produtiva da região onde ele se instala e não recolhe um único centavo de imposto. Um único centavo de imposto. Como é que eu posso ter um presidente da República defendendo garimpo ilegal? O que o Brasil ganha com o garimpo ilegal? Nada. Absolutamente nada. E perde muito, porque quem vai ter que limpar a sujeira deles é o governo, é o Estado. Defender o garimpo ilegal é algo sem sentido, sem lógica. E o presidente fez isso, não foi em textos que foram transcritos, ele fez isso em vídeos. Ele disse isso claramente várias vezes. Ele chegou a comparecer em reunião ao lado de garimpeiros. Como é que um presidente pode defender garimpo ilegal? Essa mentalidade era do governo militar na década de 60 e 70. Povoar a Amazônia para conquistar de forma desordenada. Falar de agronegócio em Roraima, quando você não tem o Centro-Oeste com 100% de produção. O Brasil não precisa destruir seus biomas. O Brasil ainda tem terra não cultivada nas áreas onde pode. Vocês querem um exemplo? Bahia. A Bahia tem menos de 50% da sua capacidade produtiva. Por quê? Porque a terra cansa. Lógico que é uma figura de linguagem, mas a terra cansa. É preciso fazer um trabalho, mas nós temos uma empresa que é modelo no mundo de tecnologia para isso, que é a Embrapa. Orgulho do Brasil, que foi desmontada por ele, e ele fica falando de agronegócio. Então, Paulo, essa constatação da Anistia Internacional... Transparência. Da Transparência Internacional, é aquilo que a gente discutiu no programa durante anos, durante o governo do Bolsonaro. A gente estava vendo isso claramente. E os únicos que não enxergam são os habitantes da bolha, que não recebem informação, não admitem informações reais. Só os devaneios e as loucuras que se compartilham na bolha. Agora, você falou da rejeição do Bolsonaro, que levou ele a perder a reeleição, e o presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto, ontem, disse que ele vê o Bolsonaro não como um candidato, mas como um grande eleitor, que ele transferiria os votos dele para um candidato dele, como ele fez com candidatos a governador, senador, deputado, sem ter a rejeição que ele tem, e para um candidato que não teria a rejeição que ele tem. E citou a Michele Bolsonaro como uma possível candidata, uma potencial candidata. Eu não acredito nisso. E não acredito por dois fatores. O grau de ignorância do Bolsonaro é tão grande que ele não admitiria isso. Ele se vê como um mito. Ele veste aquilo. Ele gosta disso. E ele jamais admitiria apoiar alguém. Vamos fazer uma análise dos 2 primeiros anos do Bolsonaro, quando ele começa a romper uma cadeia interminável de apoios. Quando o Dória começa a botar a cabecinha para fora, fazendo campanha para presidente, ele vira inimigo do Bolsonaro, sem ter atingido o Bolsonaro em nada. Foi apenas o Dória se manifestar de que seria candidato em 2022. E aí o Dória passou a ser eleito o inimigo dele. E não foi por causa da pandemia, já era antes. O governador eleito do Rio, que foi cassado, o Witzel. O Witzel manifestou isso no 2º ano de governo dele. O que aconteceu? Virou inimigo mortal do Bolsonaro. E isso é uma sucessão, Paulo.
Ele foi matando todos aqueles que ele considerava possíveis adversários. Porque ele é assim. O Bolsonaro tem o perfil daquele ditador que mata, aquele ditador de Republiqueta de Bananas, ou como é o da Turquia, como é o próprio da Coreia do Norte, o Kim Il-sung. Ele mata os seus auxiliares diretos quando ele percebe que o cara tem uma ambição que ele considera imprópria. Esquecendo, e esse é o problema desses ditadores insanos, ele esquece que ele está matando a rede de apoio dele. E ele fica substituindo por gente que ele confia menos. E era o caso do Bolsonaro. Por que ele foi para o colo do Centrão? Da qual ele já tinha feito parte. Quando ele começa a perder os seus auxiliares. E uma pessoa assim não transfere, ele não pensa desta maneira. Primeiro que ele não aceita a rejeição dele. Segundo, ele jamais confiaria em outra pessoa, nem mesmo na mulher dele. E jamais iria fazer campanha para outra pessoa. Vamos olhar um cara que ele foi responsável direto pela vitória eleitoral, Tarcísio, em São Paulo. Ele nunca viu o Tarcísio como adversário dele porque ele via lealdade no Tarcísio. E isso não tem a ver lealdade por ele. O Tarcísio em nenhum momento o traiu quando disse que não era bolsonarista raiz. O Tarcísio trabalhou no DENIT com a Dilma. O Tarcísio é um cara que aí as pessoas chamam de técnico, com veia política, mas é um cara leal. Ele foi leal a Dilma. E era leal ao Bolsonaro. E isso não é defeito. É um cara que é leal a quem o nomeia, a quem confia nele, a quem o paga. Então, quando ele faz o Tarcísio politicamente se tornar governador, é porque ele enxergou essa capacidade no Tarcísio de ser, por exemplo, governador de São Paulo, mas não representar uma possibilidade de traição. Até porque ele fez uma conta muito simples. Eu faço do Tarcísio governador, tenho mais um mandato, não posso mais me candidatar, e elejo o meu sucessor, o Tarcísio, que é um cara leal a mim. Então, a mentalidade dele é muito reta. O Bolsonaro não consegue enxergar perifericamente. Porque ele via no Tarcísio a ausência de perigo às ambições políticas dele. E um cara que tem esse tipo de ambição, Paulo, não vai terceirizar a candidatura. Bom, para fechar esse bloco de Bolsonaro, ele pediu visto de turista para mais 6 meses, o visto, né? Não a permanência, não se sabe se a permanência pode ser de 6 meses, mas ele deu sinais, o escritório que representa o Bolsonaro pediu o visto de turista, porque ele entrou com visto de autoridade, dia 30, e dá sinais de que ele quer permanecer mais tempo nos Estados Unidos. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai me xingar e vai dizer que não, que é loucura, e daqui a uns 5 meses vocês vejam bem se eu estou certo ou estou errado. E você anota aí. Se o Alexandre de Moraes colocar o Bolsonaro nominalmente no inquérito da tentativa de golpe do que aconteceu no dia 8, Bolsonaro pede asilo nos Estados Unidos. Podem ter certeza do que eu estou falando. Me cobrem daqui a 6 meses. Se ele se tornar objeto do inquérito que investiga os atos que aconteceram no dia 8, e as coisas estão chegando muito perto dele, e o comportamento dele foi absolutamente de incentivo. Se isso acontecer, e o Flávio Dino está com sangue nos olhos, e agora o negócio dos Yanomamis, não pensem que é brincadeira, não. Foi genocídio. Foi deliberado. É como eu estou falando, um presidente da República não pode defender garimpo ilegal, como o Ricardo Salles, como ministro do Meio Ambiente, não podia tirar foto chamando o madeireiro ilegal, aquela madeira apreendida, de indústria, defendendo os interesses dos madeireiros. Isso é crime. Ou, no mínimo, é apologia ao crime. Então, podem ter certeza. Me cobrem daqui a, no máximo, 6 meses. Bolsonaro pede asilo nos Estados Unidos. É por isso que ele quer ganhar tempo para não voltar agora. Está anotado aqui. No próximo bloco, pautas regionais.
Voltando, opinião litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed comenta as notícias com você. A gente teve um primeiro bloco todo de pautas em torno do ex-presidente Bolsonaro e temos um segundo bloco com pautas regionais, começando por um acidente que merece ser analisado, Mohamed, não Bolsonaro. Em Cubatão, na semana passada, foram colocadas 2 lombadas no Parque São Luís e colocou a lombada, tem que sinalizar imediatamente. A lombada não foi sinalizada, um motociclista no começo da noite não viu, caiu, a moto deu uma voada, atingiu uma mulher com um carrinho de bebê, os 2 ficaram feridos, tanto o bebê como a mulher, mais a mulher do que o bebê. Cubatão é uma cidade que tem uma lista extensa de demonstrações de que a incompetência é regra na administração municipal. Infelizmente não vem desse governo, mas esse governo superou todas as expectativas. Dá para ver bem que a lombada fica invisível, né? Total, à noite ninguém vê que tem a lombada. Ela tem que ser pintada no momento que ela é feita. E existe uma técnica para isso. Ou, se não puder fazer, depende da empresa que foi contratada, e a lombada, olha só, ela é torta, ela não tem simetria. Quem fez essa lombada nunca fez lombada na vida. Você sinaliza com aqueles baldes que pegando fogo para deixar claro que tem alguma coisa em uma placa dizendo que tem um obstáculo. Mas pedir competência em Cubatão é realmente pedir algo que não existe na classe política da cidade. Infelizmente. A gente denunciou aqui tudo aquilo daquela ONG, dos idosos, os escândalos do hospital. O prefeito de Cubatão realmente é hors concurso em qualquer tipo de torneio para escolher o pior prefeito da Baixada. Ele ganha. Ele consegue ganhar do Caio Amado. O Caio Amado perto dele é razoável, porque ele é muito ruim. Esse cara é um desastre como prefeito e é muito triste. O povo de Cubatão não merece isso. Porém, a gente tem que fazer algumas ressalvas aí. Eu estava vindo para cá agora e na Senador Dantas tem um buraco na via, na esquina com a Rodrigues Alves. Paulo, se o carro cair ali, arrebenta inteirinho, dá perda total. Dá perda total. O buraco está aberto, sem uma placa, nem aqueles que eles colocam um galho para sinalizar. Nem isso tem. Os moradores, né? Então aí eu pergunto, Fifi, ninguém te avisou? Cadê a CET, pelo menos, para colocar aquelas sinalizações em volta dele? Se um carro bater ali, dá perda total, fora o prejuízo das pessoas. Na Senador Dantas com a Rodrigues Alves. É um absurdo, não é buraco feito por caminhão. Fizeram algum reparo e não fecharam. Esta irresponsabilidade acontece em Santos também. Agora, Mohamed, em Cubatão ainda, já que a gente falou de Cubatão, tem a questão do hospital. A Fundação São Francisco Xavier cumpre aquele prazo de saída, né, depois do contrato rompido. Isso aí vai acabar, vai ter que ter contratação emergencial porque não tem licitação? Então, mas por que... vamos entender como funcionam as OSs. A gente já cansou de falar da questão das OSs aqui. É preciso ter a certeza de que recebe. Tem roubalheira, a gente já explicou aqui, eu já cansei de falar. Eles ganham dinheiro, porque o segredo da OS, dá para trabalhar, toda OS é desonesta. Se você não tiver fiscalização, os caras vão ganhar dinheiro. Então ele tem que colocar 3 plantonistas, ele coloca 1, ele coloca 2. A lavanderia é um escândalo, porque ela é terceirizada. A comida é terceirizada e o valor é escandaloso, e aí você vai ganhando dinheiro por fora. Essa rede de fornecedores é que fornece o dinheiro por fora, que é desviado da administração do hospital. Todo isso cai por terra porque eles não fazem reserva quando a prefeitura não paga. Por quê? A OS assume. A prefeitura tem, por exemplo, um valor, eu não sei quanto é Cubatão, Paulo, mas eu acho que em torno de 3 ou 4 milhões por mês. Se você atrasa, essa OS vai ter que pagar os 4 milhões. Mesmo que hajam desvios, ela recebe 4, mas na verdade o hospital custa de verdade 3. São 3 milhões que vão ter que sair do caixa dela.
Ela não aguenta 2 meses. Nenhuma OS aguenta 2 meses. Aí o que acontece? Atrasa salário, atrasa os encargos, atrasa a manutenção e o pior, atrasa insumo. Insumo, gaze, material cirúrgico, remédios. Então é preciso, e ninguém quer pegar Cubatão, porque há um histórico, e não é de agora, desde que houve a administração ProS no Hospital de Cubatão, que é um hospital de excelência, ou era, de atrasos nos pagamentos. Eu não consigo entender isso. Todo mundo fala de Santos. Você pode até questionar a lisura dessas OSs, eu sou o maior crítico delas, mas Santos não atrasa o pagamento. Por isso elas funcionam. Ah, mas Santos tem um orçamento de mais de 3 bilhões. Mas o problema não está no tamanho do orçamento, porque o orçamento de Cubatão não é pequeno. O problema de Cubatão, além do histórico de desvios, é o fato de que não se tem responsabilidade na ordem de prioridade desses pagamentos. A saúde tem que ser prioridade. A saúde e a educação, elas têm que funcionar, você não pode atrasar. Eu já falei aqui, por exemplo, eu não sou contra que essa coisa de administração por OS fosse, por exemplo, estendida para a educação. Ela dá rapidez. E a prefeitura fica, o Estado fica, com a necessidade de montar um esquema de fiscalização, que é muito mais barato do que você administrar isso. E é rápida a mudança. Se um professor não tem produtividade ou não tem qualidade, ele é mandado embora. Eu sou contra a estabilidade exagerada que se dá no Brasil ao servidor público. Existe necessidade em alguns setores, mas em outros não tem nenhuma. Eu sei que eu sou criticado por isso, mas não tem sentido. A OS não é uma ideia ruim. Nós a transformamos numa bandalheira. Por quê? Pela ausência de fiscalização, Paulo. Você tem que fiscalizar. Se a lavanderia de um hospital administrado por uma OS custa 3 vezes mais do que o preço normal de mercado, você tem que fazer uma apuração. Se os medicamentos são superfaturados, você tem que fazer uma apuração. Você tem que punir, você tem que proibir, você tem que multar. Esse é o papel da prefeitura. Agora, eu não vejo saída para o Hospital de Cubatão, Paulo, porque ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar por quê? Porque sabe que eles pagam o primeiro mês, o segundo e depois não pagam mais. E aí você arrebenta a OS, você destrói a OS. Essa entidade que está lá, ela é ligada à Usiminas. E ela não é da Usiminas, mas ela é ligada à Usiminas. Então ela tem um pouco, digamos assim, de bala na agulha, mas sem receber, ninguém consegue ficar e ninguém quer correr o risco. Tem inclusive um plano de saúde. Ainda no campo da saúde, uma pauta regional interessante é que o governador Tarcísio prometeu, segundo o deputado estadual Caio França, sancionar o projeto de lei do Caio França, aprovado em dezembro na Assembleia Legislativa, de autorizar, permitir o fornecimento de medicamentos à base de cannabis no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. O que é estranho aí é que isso não é uma determinação estadual. Paulo, tem sentido. Tem sentido. Não é manifestamente incompetente o Estado para fazer isso. Vai dar discussão. E talvez seja interessante. Por quê? Porque a discussão vai chegar ao Supremo. E, inclusive, porque os medicamentos à base de cannabis, que é um princípio ativo encontrado Canabidiol. Na maconha, são muito importantes, são realmente muito importantes no tratamento de algumas disfunções, inclusive espasmos. Até de uso veterinário. Exatamente. Até de uso veterinário. É preciso a gente entender o que é quando se fala de competência. Não a competência como capacidade de. Como capacidade de, mas não é qualidade. É substantiva. É propriedade, né? É a capacidade de fazer. O Estado tem capacidade de fazer isso? Tem, porque o SUS é administrado pelos estados, Paulo. Muita gente confunde achando o SUS é um sistema tripartite. União, Estado e município. Quem é que tem a palavra determinante no SUS? Quem é que distribui os recursos? É o Estado.
Pela forma como ele foi montado, não são. As prefeituras têm, dentro da sua capacidade de atuação e possibilidade de atuação, a possibilidade de gerir os recursos. A União é que manda o dinheiro e ela atua em lugares, ela pode atuar emergencialmente. O que a União tem a capacidade de fazer? O Estado não está, com os recursos que lhe cabem, fazendo frente, por exemplo, a uma tragédia. Roraima é o exemplo claro disso. Aí o Ministério da Saúde aloca recursos do SUS extraordinariamente naquele estado onde você tem uma crise de saúde pública ou uma crise sanitária. Mas quem é que realmente manda no SUS? Quem é que realmente diz para onde vai o dinheiro? Quem é que tem capacidade de gerir os recursos do SUS de forma efetiva? É o Estado. São os estados. Então, o governador, como o gestor do SUS de forma mais efetiva, ele pode fazer isso. Eu não entendo que ele seja incompetente para legislar sobre isso, o Estado de São Paulo. Mas a coisa vai dar briga. E aí eu acho excepcional, porque vai para o Supremo. Já que no Congresso Nacional todos os projetos estão parados pelas bancadas ignorantes de evangélicos que não permitem isso. Porque não pense você que são os religiosos. Dificilmente, eu já ouvi católicos, a bancada católica, que se junta ocasionalmente a dos evangélicos, mas ela não tem conta, são pessoas mais esclarecidas. Os evangélicos não admitem discutir. Para ele é droga. Mas, engraçado, eles nunca quiseram proibir o álcool. A questão da discussão da maconha, ela passa por uma discussão completamente fora da realidade. Como um país que não tem nenhum tipo de legislação restritiva ao álcool pode se negar a discutir o uso medicinal de uma droga que, na verdade, é absolutamente natural, como é o caso da maconha. Aí você vê discursos sobre os efeitos da maconha e o efeito do álcool. O álcool é danoso para o fígado, para o cérebro, para a sociedade, para as famílias. Aí eles usam o mesmo discurso contra o jogo, mas com o jogo do bicho ninguém combate. Caça-níquel clandestino ninguém combate. Mas fazer cassino pagando imposto, contribuição social, gerando emprego, fiscalizado, isso não pode. Da mesma forma, a maconha, e mesmo a maconha fumável. Qual é a diferença da maconha para a bebida, em termos de efeitos? Eu entendo que nenhum. A maconha é o uísque que faz fumaça. É a cachaça que faz fumaça. Mas vamos deixar essa discussão para um segundo plano. Vetar o uso do canabidiol, assim como vetar a pesquisa com células-tronco no Brasil, é talvez um dos legados mais criminosos da bancada evangélica nesse país, que impede que as discussões sejam levadas a sério. Para mim, isso é mais uma prova do quanto de mal essas igrejas neopentecostais fazem à sociedade brasileira. E o reflexo está aí. Mas eu acho ótimo, já que no Congresso isso não avança, que essa questão chegue no Supremo logo. Porque vai ter deputado federal ou deputado estadual provocando o STF. E aí a gente vai poder ter a discussão sendo travada, pelo menos num fórum mais esclarecido, que é o Supremo Tribunal Federal. E que eu não sei, pelo que eu conheço dos ministros do Supremo, há uma possibilidade muito alta de que o Supremo finalmente libere os medicamentos à base de canabidiol no Brasil. E isso acontecendo, Paulo, qualquer governador vai poder liberar no seu estado para o atendimento ser via SUS. E via SEMES, né? Porque não é só via SUS, é também pelas distribuições gratuitas de medicamento nas redes municipais e estaduais. E o deputado estadual Caio França, do PSB, marca o nome dele nessa luta pela liberação de medicamentos à base de canabidiol no Brasil. Depois do intervalo, uma questão polêmica. A OAB
vai apresentar queixa-crime contra o advogado Luiz Baceto Júnior, aquele que ofendeu o Cristiano Zanin, advogado do Lula, no aeroporto de Brasília, e pede indenização de R$150 mil, depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. E uma dessas notícias, polêmica, tem vários aspectos interessantes para ser comentados, é de que a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção nacional, anunciou que vai apresentar queixa-crime contra o empresário Luiz Baceto Júnior, que ofendeu no banheiro do aeroporto de Brasília o advogado do Lula, Cristiano Zanin. A OAB contabilizou 14 ofensas e entende que a indenização deve ser de R$150 mil. Primeiro, por danos morais. A indenização, a responsabilidade civil, me espanta isso, mas eu não fico mais espantado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem tem que processar o cara é o Zanin, não a OAB. O Zanin é advogado, mas ele, pessoa, foi ofendido pelo cara. O que a OAB está defendendo o Zanin? O Zanin que processe o cara. Por sinal, o Zanin teve um comportamento de cavalheiro, educado, não foi baixaria. O Zanin até fugiu do estilo dele, que é de bater ou levou, mas teve um comportamento adequadíssimo. Mas quem tem que processar o cara é o Zanin, não a OAB. A OAB está aparelhada de tal maneira pelo PT que está me causando espanto. Se a OAB tivesse um mínimo de apego à democracia, à honra, à hombridade, nós, advogados, votaríamos para presidente do Conselho Federal. Ele não seria ungido por um grupinho. Os engenheiros elegem o presidente do seu Conselho Federal. Os médicos elegem o presidente do seu Conselho Federal. Só nós, que nos arvoramos a ter uma instituição que é a defensora da democracia, não elegemos o presidente do Conselho Federal. Ele é eleito por um grupinho. Por quê? Por que a gente não pode votar de forma direta nos conselheiros estaduais e nos conselheiros federais? Ah, porque o advogado ia se confundir no voto? Não. Se o brasileiro consegue votar para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República na mesma eleição, por que o advogado não pode votar para conselheiro, presidente da subseção, conselheiro estadual, conselheiro federal, presidente da seção estadual e presidente do Conselho Federal? O mesmo número. Ah, o advogado tem problema? Não. Eu acho que se o analfabeto consegue, o semi-analfabeto consegue votar para deputado, para senador, por que o advogado não conseguiria fazer esses votos? Por qual a razão de eu estar falando isso? A eleição direta democratizaria o processo, porque os conselhos estaduais serviriam o seu propósito. Qual é? De fiscalizar o presidente da seccional. Hoje é um chapão. Você não sabe quem está lá no conselho. E todo mundo pode dizer amém. Se qualquer um pudesse ser candidato e eleito como é um deputado estadual, e os conselheiros federais, qualquer um pudesse ser candidato eleito da mesma forma que um deputado federal ou um senador, você teria, sem dúvida nenhuma, uma instituição mais séria e democrática. E, finalmente, o presidente do Conselho Federal. Então, fazer isso, para mim, é uma instituição que se autorridiculariza e que demonstra claramente que está aparelhada. E eu sou contra aparelhamento de qualquer instituição. Não pensem em vocês que eu estou falando da OAB, eu estou falando também, isso também se aplica ao Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, a todos. Todos. Conselhos profissionais não podem ser aparelhados, embora é impossível que isso ocorra. É lógico que todas as pessoas têm ligações políticas, senão não estariam num órgão de classe. Mas a prática da democracia não pode fazer parte de discurso a favor de um grupinho. A democracia tem que ser praticada no dia a dia. É um absurdo o que ocorre na OAB. Como é um absurdo uma instituição, o Conselho Federal da OAB, admitir que a OAB vai defender uma pessoa. Eu já repito, Zanin foi ofendido de forma covarde, se comportou como um cavalheiro, suportando a ofensa,
fugindo até do seu estilo profissional. E eu posso discordar de várias coisas, de várias linhas, da linha de atuação do Zanin, mas eu o admiro como advogado. E ele é aguerrido, é competente, porque o que ele se propôs a fazer, ele fez e conseguiu. Ele conseguiu. Aí são duas questões que se apresentam. Primeiro, é que esse empresário, ele produziu provas contra ele mesmo, ou seja, ele tinha certeza da impunidade, que ele fazia aquilo e ia ficar batido, passar batido. E a segunda, que o Zanin, o Cristiano Zanin, ele adotou uma linha de buscar a nulidade dos processos do Lula e foi bem sucedido. Então, o que se atribui como uma teoria da conspiração do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, é a estratégia bem-sucedida do escritório do Cristiano Zanin, não é? Como é que você vê essa questão? Se a gente colocar os dois advogados, o advogado civilista e o advogado criminalista, o processo é muito importante para os dois. O processo civil, no caso do advogado civilista, por exemplo, ou tributarista, e o processo penal para o advogado criminalista. Mas o advogado criminalista, ele é um cara que, além dele estudar o direito substantivo, que é o Código Penal, ele tem que ter uma dedicação, e normalmente os escritórios dividem essa tarefa, os grandes escritórios criminalistas, porque a nulidade processual, Paulo, no processo penal, ela é muito mais relevante do que no processo civil. Num processo civil, a gente cansa de ver o STJ atropelando nulidades. Uma saiu há pouco tempo, de o STJ julgar uma rescisória que não tinha nem cabimento, porque todos os assuntos já tinham sido discutidos na ação principal. Rescisória não é recurso. Ela tem os seus requisitos, mas o STJ às vezes atropela isso. Mas no crime não. A nulidade, ela é absoluta. E o Zanin foi extremamente competente, repito, não concordo com as linhas de atuação dele, mas o Zanin construiu essas nulidades desde a primeira instância. Ele sabia o que ele estava fazendo. Cada discurso do Zanin, cada fala dele à imprensa, foi construindo a nulidade, porque faz parte do trabalho do advogado criminalista. O processo penal é muito importante e tem um papel preponderante no resultado final da ação. E não dá para negar o seguinte: imagine que você contrata um advogado criminal para defender você. Se esse advogado te absolve, ótimo. Se esse advogado anula o processo, ele não te absolveu, mas ele anulou, o efeito prático é o mesmo. Ele ganhou. Se a gente está falando de ganhar ou perder, quando você está falando, por exemplo, no processo civil, isso tem uma diferença fundamental. Principalmente quando o mérito não chega a ser analisado e você permite que a outra parte entre novamente com a ação. No crime, acabou. É determinante, o resultado é exatamente o mesmo. O advogado foi contratado para ganhar, ele não foi contratado para absolver ou anular. O instrumento que ele usa, o meio que ele usa para conseguir o objetivo dele, que é ganhar, e ele está se baseando na lei. Ele pode fazer isso pelo Código Penal, como ele pode fazer isso pelo Código de Processo Penal. E aí vem o caso do Zanin. Mas o que vem em questão aqui, Paulo, é a OAB, como instituição, sair na defesa de um advogado. Isso, para mim, está totalmente errado. Porque aí, outros advogados vão poder dizer: por que no meu nome ninguém processa? Por que é só o Zanin? Esse é o problema. Quando você escolhe alguém, você vai ungir alguém. Por que o Zanin? O Zanin tem capacidade para processar o cara, civil e criminalmente. Por que a OAB vai fazer isso em nome dele? E só em nome dele? E os outros advogados do país? Seria pela visibilidade? Não, é pela partidarização da OAB hoje. O Conselho Federal está aparelhado. Agora, Mohamed, dentro da série Discussões Superficiais, a gente pode falar da moeda, todas essas fake news, todos esses comentários completamente sem fundamentação sobre a adoção de uma moeda única sul-americana, ou do Mercosul, ou entre Brasil e Argentina. Olha,
Eu vi um comentário e fui obrigado a responder. Eu já disse aqui várias vezes que eu não comento em Instagram de ninguém, mas eu fui obrigado a abrir uma exceção porque me espantou que ele caísse numa armadilha como essa. O Kim Kataguiri, que esteve aqui, eu particularmente gostei muito do programa com ele, disse que ia questionar judicialmente o Lula por causa dessa história de moeda, falando do peso argentino e o real, que é o prejuízo que vai causar. Gente, como as pessoas podem fingir que são ignorantes? Porque o Kim Kataguiri não é. A moeda do Mercosul é uma moeda cambial. E a ideia não é do Lula. Sabe quem foi o primeiro, Paulo, a querer a moeda? Sarney. A ideia da moeda do Mercosul começou a ser gestada no governo Sarney no Brasil e Alfonsín na Argentina, quando o Mercosul estava nascendo. Para quem não sabe, o Mercosul começa a nascer gestado no governo Sarney, se fortalece no governo Fernando Henrique. Atravessa o governo Collor e Itamar, e no governo Fernando Henrique assume a forma como ele tem. Para quem já foi para Buenos Aires vai entender o que eu estou falando. E no governo Lula admitiu a Venezuela, né? Que é um absurdo, né? Ela está lá em cima. Vamos fazer o Mercosul subir. Eu acho que o Mercosul devia ser da América do Sul inteira. Mas para que serve essa moeda? Quem já esteve em Buenos Aires sabe do que eu estou falando. Você não consegue dar 2 passos sem alguém vir falando para você câmbio, câmbio, câmbio. Ele não está falando no rádio, ele está oferecendo câmbio. Ele compra reais e compra dólar. O real é aceito na Argentina, no Brasil não. No Brasil o peso não é aceito. Exatamente, mas no Chile você consegue fazer, no Uruguai, a venda da moeda brasileira. É fácil comprar diretamente de real para peso. Existe uma paridade, uma cotação direta das moedas. Só que nas operações comerciais, essa cotação direta não existe. Quando a Argentina vende algo para o Brasil, o importador brasileiro paga da seguinte forma, faz a operação de câmbio em reais para dólar, e o exportador argentino vai receber, fazendo a operação de câmbio inversa, de dólar para peso argentino. Perfeito, não teria problema nenhum de fazer isso, caso o câmbio argentino em relação ao dólar fosse paritário com o Brasil em relação ao dólar. Não é. Não é. Quando você chega na Argentina com reais na mão, você nota que você compra mais dólares do que com este mesmo valor no Brasil. E da mesma forma, se você sai do Brasil com dólar, vendendo lá, você se dá bem. Porque não há paridade cambial entre os países. O que o Lula falou agora, que é essa ideia lá atrás do Sarney, é uma moeda que não existe, não vai ter nota e não vai ter moeda. Nada. Você não pode depositar essa moeda na sua conta. Esta moeda vai existir única e exclusivamente para fim cambial. Só. Em vez de fazer a conversão peso dólar, dólar real, você vai fazer a conversão peso real, porque esta moeda está no meio do caminho, estipulando a paridade cambial entre real, peso argentino, peso chileno, guarani e peso uruguaio. Eu acho que o Uruguai é peso. Isso é o que foi proposto. Qualquer tipo de questionamento, como já fizeram, que vão questionar no Supremo, no Ministério da Justiça, no raio que eu parta, a ideia da moeda única é uma demonstração clara de ignorância total. E eu podia admitir essa ignorância de algum idiota da base de apoio bolsonarista, mas do Kim Kataguiri eu não admiti e fiquei pasmo com isso. Em nenhum momento o Lula falou de moeda única. É moeda única cambial. Ideia velha, que não é dele, não é de esquerda, era do Sarney, passou pelo governo Collor, Itamar, Fernando Henrique e ninguém acabou fazendo, porque a Argentina se recusava a fazer, principalmente no governo Menem,
porque ela queria dolarizar. Havia a ideia lá, as pessoas talvez não lembrem, de dolarizar o peso. E aí passaria a ser desnecessário, a moeda única atrapalharia, Paulo. Por quê? Porque a moeda única obriga os bancos centrais a se comunicarem. Porque ela é fruto do quê? De paridade cambial. Ou seja, o real em relação ao dólar vai ter a mesma proporção do peso em relação ao dólar por conta da sua cotação entre moedas. Então, seria preciso que todos os bancos centrais atuassem em conjunto, porque essa moeda teria que ser fixada com base em todas as moedas que dela fazem parte. Mas ela não existe fisicamente. Isso é uma demonstração clara de má-fé. Esse é o grande problema. Como é também, hoje, nas redes sociais, todo mundo falando que o Lula isso, o Lula aquilo. Engraçado, o Bolsonaro fez a mesma coisa. O Bolsonaro sequer protestou contra a invasão da Ucrânia. Por causa das relações de neutralidade que ele preferia adotar por conta das relações com o Kremlin, com o Putin. O Lula recebeu um pedido, o primeiro-ministro da Alemanha estava no Brasil, e para anunciar uma série de acordos, porque o Brasil está reentrando no mundo civilizado, e pediu que o Lula enviasse equipamentos militares à Ucrânia. Isso foi uma piada, né? Eu acho que o Lula, tudo bem, o Lula negou, sabe-se lá que argumentos que ele usou, mas eu seria claro num só, falar, amigo, eu não tenho equipamento militar nem para mim. Se a Venezuela vier me causar problema, eu não consigo encarar. Você quer que eu mande para a Ucrânia? O Exército está me indigando recursos para conseguir comprar os Guaranis, os novos tanques, os blindados da Iveco. Como que o Brasil vai mandar equipamento para outro país? A gente não tem equipamento. Então, era uma resposta muito clara para a Alemanha e dizer, amigo, você quer se meter lá, problema é seu, mas eu não tenho nem para mim, eu vou dar para o outro, é a mesma coisa, me empresta dinheiro, mas eu não tenho, entra no teu especial e me empresta. É a mesma coisa. O Brasil ia entrar no cheque especial em equipamentos militares, porque não tem nem para si, e é para mandar para lá. Não tem lógica, não tem cabimento esse tipo de pedido que o primeiro-ministro alemão fez e que o Lula recusou de forma inteligente. Postura diferente, o Lula tem uma postura completamente diferente da do Bolsonaro, que simplesmente falou, não tenho nada a ver com isso, o Brasil na ONU votando por neutralidade num conflito que não se trata de uma guerra, se trata de uma invasão. É completamente diferente. Guerra entre dois países, uma coisa justa. Quando você tem uma invasão, e por sinal, a Rússia mostrou uma incompetência e destruiu o mito de que é uma potência militar, né, Paulo? Porque está tomando uma surra. Eu li os dados técnicos de por que a Força Aérea Ucraniana não perdeu seus aviões. Pô, os russos foram burros. Os ucranianos usaram uma tática que se usou fartamente na Segunda Guerra Mundial, de deixar aviões desmontados, aviões que não voam, externos, de forma externa nas bases. E esconder, e a Rússia tem muitos hangares que ficam dentro de rochas. E colocou os caças operacionais dela guardados. E os russos acharam que tinham acabado com ela, destruindo aviões que já não estavam voando. Resultado, os MiGs e os Sukhois da Ucrânia puderam fazer o que estão fazendo e dando todo esse trabalho para a Rússia, que foi de uma incompetência, de um ponto de vista estratégico, a todo grau. Mas o principal, lendo notícias, por favor, vá checar em sites sérios, não fique dentro da bolha. A bolha faz mal. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a presença, a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.